E agora a gente vai falar do jeito errado de contar os tempos. Esse item nós vamos dividir em 3 grandes mitos. E só para deixar clara a importância de contar os tempos da forma correta, o tempo musical é a base de tudo. E é a partir do tempo que são confeccionados os padrões rítmicos. Os padrões são como peças de encaixe no tempo. Vacilou aqui, o resto dá errado, é consequência. Então vamos ao ponto 1. A ordem errada de contar os tempos do compasso. Eu vou dar 2 exemplos clássicos de contagens erradas do tempo. Olha o pensamento de quem resolve o ritmo com matemática. A pessoa pega aqui, por exemplo, um padrão desse e vai contar 1, 1, 2, 3. Quando, na verdade, existe uma ordem natural dos tempos do compasso. 1, 2, 3, 4. Ou então, vem para cá e faz 1, 2, 1, 2. Sendo que esse compasso é o 1, 2, 3, 4. E a contagem dos tempos, ela é fundamental. Você não tem como contar 2 contagens ao mesmo tempo e 2 contagens completamente diferentes. Será que você consegue na sua cabeça, na sua mente, fazer 1, 2, 3, 4 e ao mesmo tempo contar 1, 2, 1, 2? Bem difícil isso acontecer. Aqui ainda dá para relevar, mas quando a gente começa a subdividir, esse tipo de pensamento aqui é completa furada. E por que é errado? Sou eu que te pergunto. Por que não seria? O compasso tem uma ordem natural dos tempos. 1, 2, 3, 4. É assim que se conta. De 1 até 4. Não existe outra forma de contar isso. Os tempos são o endereço da música. Se a gente altera o endereço, a ordem dos números do nosso endereço, o carteiro não chega na nossa casa. E isso na leitura significa descompromisso com o mais importante. Como a leitura que é baseada nos tempos do compasso vai funcionar se você bagunçou tudo? E a contagem alterada evidencia que a pessoa está fazendo matemática para resolver as semínimas. O que significa que vai fazer também matemática para resolver o resto. E pior, seguir fazendo até travar. E assim a gente chega ao nosso ponto 2. Contar o valor das figuras rítmicas. A gente usou as contas nas semínimas, bagunçamos o compasso por inteiro, fizemos a festa, mas no fundo rolou. Professor, mas a gente leu, deu certo. Eu acho que esse negócio de conta tem futuro. Será que tem? Só que nas colcheias a festa começa a ficar meio sem graça. Sabe por quê? Começa a aparecer umas pausas estranhas, umas matemáticas mais avançadas. Daí a coisa mais comum é na medida que a complexidade aumenta, a pessoa começa a perceber que não é uma calculadora, mas vai se arrastando. Porque a pessoa quer muito e quanto mais difícil, mais a pessoa se esforça. Quem sabe é falta de trabalho burro, trabalho duro. Aí a ansiedade bate e parte para enfrentar as semicolcheias. E as contas? Pioram. Aqui começa o nível fracionário. Se já estava difícil calcular antes, agora tem situações que, sinceramente... Quando a figura estava inteira, tudo bem, ia. Mas aí quando começava a subdividir e tivesse pausa, poxa, como é que eu vou fazer essa pausa? Como é que eu vou fazer essa nota com 0,25 mais 0,25 vai dar... Entendeu? Geralmente, como o pessoal ensina, né? Coisa de louco, essa subdivisão é coisa de louco. Essa subdivisão trava muito o aluno, cara. Assim, pelo menos pra mim, né? Travava muito. Eu falei, tô errando no ritmo, né? Aí eu vou começar a procurar na aula de ritmo. Aí tive um professor particular, só que aí começava a subdividir, fazia as contas todas, eu travava de novo. Falei, não entendo, como é que pode isso aí? Entendeu? Tem que ter uma coisa melhor para entender, fazer isso aí dentro do tempo. Bom, e aqui eu não vou nem me demorar. Quando a gente está aqui com 4 tempos, tudo bem. 2 tempos, ok. 1 tempo, suave. Meio tempo, já começa a complicar. Mas o pessoal ainda consegue resolver num E, 2E, em cima, embaixo. Mas quando a gente chega num quarto que não tem mais em cima nem embaixo, não tem um E, 2E que resolva, aí começa a vir conta fracionária, 0,25, salgado, hein? Nem precisa ser gênio para saber que nem gênio faz uma conta matemática dessa em alta velocidade.
Aí o meu problema tá aqui, nesse aqui, ó. Porque se aqui é um tempo, aqui dá mais outro tempo, esse aqui é meio tempo. Então no caso eu bato ele só na parte de baixo, tá, tá. Aí tá. Aí Ponto 3. Mas a gente é músico e músico é resistência. Então a gente começa a criar contagens internas. Só que isso cria uma verdadeira Babilônia de contagem, porque existe o compasso. Obrigatório estar pronto para contar. Tem os tempos do compasso, que se você não dominar a habilidade de contar, se perde super fácil. E ainda tem que contar entre os tempos. É como se a gente criasse um compasso dentro de cada tempo. É como se a gente olhasse cada vez mais perto da partitura. Como se a gente estivesse usando um microscópio. Só que isso vai completamente contrário à leitura à primeira vista. Porque ler à primeira vista é exatamente ter uma visão global, conseguir ver o máximo de elementos em um único golpe de vista. E isso, além de fazer com que a gente não consiga conectar com o próximo padrão, porque a gente nem está vendo quem vem depois, tem mais um resultado clássico. A pessoa lê e não consegue entender o que leu e precisa seguir repetindo, repetindo, até fazer algum sentido. E o pior é a sensação que não sabe se leu certo de verdade. Eu sei que eu dramatizei um pouco, mas a verdade é que a gente não foi feito para fazer cálculos de figuras rítmicas em tempo real. E levar muito tempo para resolver ou travar de vez é quase garantido. Quando chega para a gente resolver uma frase dessa, como a gente não sabe os padrões rítmicos, a gente, ao invés de contar apenas o tempo dos compassos, a gente vai começar a fazer contagens internas, um doteká, tatitude, etc., que inclusive a gente vai falar mais no final dessa aula. E a gente chega num nível de visão do padrão onde a gente mergulha dentro dele e para cada pedacinho desse padrão aqui tem um tipo de contagem que ajuda a gente conseguir não se perder. Primeiro problema, cadê o outro padrão? A gente nem está vendo o outro padrão. E para você ler à primeira vista, você precisa fazer isso aqui, ó. Você precisa ter um golpe de vista que a gente chama de visão global. Sendo que, nesse ponto que você está, você também perde a noção do todo. Você simplesmente mergulhou de tal forma que você transformou um padrão em um compasso, quando na verdade o compasso que é o compasso. A gente tem assim esse contato com teoria musical aqui nas igrejas, né? Que aqui em Imperatriz a gente tem uma banda musical muito tradicional, muito grande, muito forte, né? Tem assim um histórico muito vasto. Mas todas essas pessoas que passaram por essas bandas aprenderam assim meio que aos trancos e barrancos. Tem escolas de teoria musical, mas elas não te ensinam esses sons, né? Você meio que tem que se virar para entender como que tudo aquilo se processa. E eu acho que aqui mora o perigo, né? Todos eles dizem, você precisa fazer cálculos, você tem que somar isso com aquilo, você tem que dividir isso por aquilo, e aí você começa a fazer contas e não chega a lugar nenhum, né? Então, essa é a grande deficiência nossa aqui, né, nos estudos musicais. E comigo foi assim, eu perdi muito tempo da minha vida batendo cabeça, calculando, né, coisas que não precisava, né, coisas que simplesmente me amarraram durante muito tempo, né. Então, é basicamente isso. O Bona. Rapaz, o velho e conhecido Bona, né? Se eu não me engano, eu fui assim até a metade do Bona, né? Foi até a metade do Bona, mas eu não compreendia nada do que eu tava fazendo, nada. Inclusive, Aí, na primeira semana de maio, vai rolar o desafio Destravando o Ritmo da Partitura em 7 dias. Se você quer aprender a ler o ritmo da partitura à primeira vista, clica no link da bio ou na descrição.